Boa noite, família, bom dia, boa tarde, seja lá que horário nós estamos juntos, nós estamos com você. É uma alegria poder mais uma vez estarmos juntinhos, estarmos compartilhando esse momento. Eu, Leandro Carraro, meu irmão amado Yuri Carraro, é uma alegria poder estar com vocês, poder falar sobre um cadinho de cada um de nós. Então, antes da gente começar com esse nosso tema da nossa conversa de hoje, vou pedir para o meu irmão cumprimentar vocês. Queridos, mais uma vez, uma alegria estar com vocês, mais um bate-papo. Espero que tenham gostado aí dos últimos episódios, né? Essa retrospectiva que a gente fez. Muitos temas bem interessantes que a gente conversou. E agora vamos para mais, se Deus quiser, se Deus permitir. E se vocês também estarem sempre conosco aqui, mais 50, 100 episódios, né, irmão? Então, aqui é uma família, sempre nesse bate-papo leve. E espero que vocês sintam esse carinho, esse amor que a gente sempre prepara em cada episódio para vocês. Vamos lá, né, irmão? Vamos que vamos. Família, o nosso tema, nossa conversa hoje vai se envolver sobre essa ideia, controle de mim mesmo, né? Será que a gente realmente está controlando a vida, está agindo como a gente gostaria de agir? Será que a gente está se percebendo diante dos momentos? Será que a gente realmente está escrevendo a história da nossa vida? Será que a gente está ali se entregando para os momentos? Porque esse controle que a gente vai conversar hoje em família não é o controle de controlar tudo, deixar tudo certinho do jeito que você quer. Não é bem isso. É mais a sua participação verdadeira. É mais... será que você está presente nos momentos e tentando ser quem você gostaria de ser? Tentando sentir o que você gostaria de sentir? Tentando receber o que você gostaria, o que você deveria receber diante de cada momento? Será? Essa é a nossa conversa de hoje. Para a gente começar a conversa, eu vou pedir para o meu irmão iniciar essa reflexão que a gente está trazendo aqui, conversando um pouquinho com a nossa família. Família, quando meu irmão falou controle, né, já vibrou em mim assim, eita, porque controle é um negócio que eu trabalho muito em mim mesmo, né? Eu já falei em outros episódios da questão de um lado, uma questão, uma virtude e uma sombra ao mesmo tempo minha que eu tenho do perfeccionismo, né? Essa questão de controle, de querer fazer as coisas não saiam do que eu espero, né? Que aconteça. Então, eu tenho um certo vício de controle na minha vida, mas eu tenho já trabalhado muito essa questão de, como meu irmão começou aqui falando esse assunto, de conseguir trazer esse controle com leveza e sabedoria. Né, sabendo até onde é o nosso dever, até onde podemos salutar, né, que a gente realmente tenha uma vigilância e um controle das coisas que a gente executa, o que está ao nosso alcance, e aquilo que já é excesso. Né? Então, quando toca nesse assunto, irmão, para mim, eu fico, já dá um certo frio na barriga, porque eu me vigio muito. Porque é como se tivesse, né, cada um de nós tem uma programação grande na nossa vida, vem de outras vidas, vem de hábitos desde cedo nessa vida também, e questões várias que fazem com que a gente tenha essa ilusão do controle de certa forma, assim, né, que a gente quer controlar tudo que acontece na nossa vida. Mas o interessante que nosso tema hoje quer focar, né, é como a gente tem feito esse controle de nós mesmos diante dos diversos momentos da vida, desde os momentos bons, né, até os momentos não bons, os momentos ruins, desafiadores, né, problemáticos, né, no nosso olhar, que foge do nosso controle. Então, normalmente a gente usa muito o controle para evitar as coisas ruins não acontecerem, né, que elas não aconteçam. Só que muitas vezes a gente só usa o controle nesses momentos e esquece de estar atento, né? E esse controle é essa atenção plena, né? Acho que está mais focado dessa questão de estado de presença em todos os momentos da vida. Até os momentos bons, né, irmão? Que é interessante. Nunca parei de pensar muito nesse ponto de até ter o autocontrole, né? Nos momentos bons. E eu queria ver com você também, irmão. Esse assunto de controle, né? De você mesmo, etc. Também te toca de uma forma mais profunda? Você, não, eu vou com mais leveza, com mais tranquilidade, desde que você se conhece aí como Leandro nessa vida. Como é que você encara essa questão? Comigo esse tema já toca uma vertente um pouco diferente. É um ponto um pouco diferente, mas me toca também. Porque quando a gente vai começar a conversar, a pensar, refletir sobre esse tema de
o controle da sua vida, o controle das coisas que você tem, que você quer ou que você passa, a gente pode entrar sobre duas vertentes. Uma que você falou, que é o ato de controlar as coisas mesmo, e o ato de estar presente perante as coisas, que são coisas diferentes. Tem diferença. Às vezes eu estou controlando as coisas, mas não estou presente. O meu controle é um mero cheque. Bateu? Bateu, tá tudo certo, ok. Aí eu volto a fazer uma outra coisa e aquele momento não serviu, não me trouxe o que deveria trazer. E a gente está tentando entrar nessa conversa desse formato. Será que realmente, nas coisas que acontecem na minha vida, eu estou presente nela, participando, organizando, vivenciando? É esse que o controle que a gente quer ter da vida. Porque a gente sabe que é impossível ter o controle. Se eu quiser ter o controle de tudo, eu já estou tendo uma vontade errada, porque o mero ato de achar que eu preciso controlar tudo, eu já estou... É como se eu duvidasse de Deus, porque Deus está presente em tudo. E se eu tento controlar tudo, eu estou me questionando o que Ele está fazendo. É lógico que eu preciso participar das coisas, isso sim. Mas o participar, eu tenho que tentar entender que esse checklist de controle meu pode estar muito equivocado. Porque, por exemplo, se eu for entrar numa análise de controle nosso, de controle das coisas que a gente faz da vida, o primeiro ponto que eu tenho que já dá um salto para trás nessa análise é o quê? Beleza, eu estou criando um controle de detalhes na minha vida. Esse controle está baseado no quê? Está baseado no que eu acho bom, no que eu acho certo. Sim. O que é bom e o que é certo para você? Não, você está falando, você está baseando ele no algo bom e no certo. O que é esse algo bom e certo? Você já descobriu? Você já sabe? Você já refletiu sobre isso de verdade? Ou você está trazendo vícios, coisas, detalhes? Não, eu estou trazendo controle porque eu não quero sofrer aquilo, sofrer aquele outro. Sim, você acha que com o controle você não vai sofrer? Você não deveria estar mudando você para quando chegar a situação você não sentisse ela mais daquele jeito? Será que você não está colocando energia no lugar errado? Você está colocando energia para que a coisa não aconteça. E você está dizendo para mim que você faz isso porque quando acontece você se sente mal, você não se sente legal. Você não deveria então estar trabalhando o sentimento que está dentro de você ao invés de ficar controlando para que a situação não ocorra? A sua energia não deveria estar voltada para um ponto diferente? Então, às vezes, o checklist que você está criando de controlar está te aprisionando. Está te fazendo não viver a vida. Está te fazendo não estar presente aonde realmente importa. E aí o seu controle de você mesmo está focado em algo que não depende de você, muitas vezes. Quantas coisas que a gente tenta controlar que não depende da gente? Que a gente tenta desenhar, às vezes a gente está tentando fazer uma relação, a gente tenta controlar a relação, controlar os detalhes que acontecem, controlar o que vai acontecer, limpando, organizando, mas na verdade aquilo não vai depender da gente. Tanto é que muitas vezes a gente fez 1 trilhão a mais do que o necessário e mesmo assim deu B.O. E já aconteceu muito na nossa vida isso. Sim. A gente fez um esforço gigantesco para não dar problema, fez das tripas coração e mesmo assim deu problema. Ou seja, eu gastei uma energia enorme onde eu não deveria estar gastando, porque o problema estava ali. Ele vai surgir. E aonde eu deveria estar gastando essa energia, eu não estou. Que era nesse sentimento que está dentro de mim perante aquilo que acontece. É como se o medo, na verdade, assim, o controle, né, tivesse a base, a raiz dela enraizada no medo, no egoísmo, né? No egocentrismo. E aí, quando você tá assim, nesse controle do que as coisas quer que você atinja do seu jeito, ou com medo de as coisas acontecerem, e você fica controlando tudo. Quando você tá assim, você fica sempre nesse reativo, né? Nessa questão, tipo, querendo controlar todo mundo, passando dos seus limites, né? E entrando em estado de perturbação. E aí acaba que você entra numa ilusão. E agride pessoas, agride a si mesmo. Né? Você falta primeiro respeito com você. E aí, quando essa reflexão que você está trazendo, irmão, quando você muda essa base, de onde está vindo a origem da ideia do controle, você muda para caridade, amor, humildade, respeito. Quando você se baseia nisso, o seu controle já não é mais querendo que as coisas aconteçam como você quer. Você respeita... Como você acha que é certo. Como você acha que é melhor. Isso. Você já olha com mais simplicidade e humildade, você olha, cara, eu sei quais são as minhas responsabilidades, até onde eu posso controlar as questões, mas eu respeito o limite do outro, eu respeito os meus próprios limites, e aí você tem uma harmonia, né? Quando essa raiz vem com uma origem mais positiva, né? Construtiva e agregadora, você tem mais harmonia, entra em menos estado de ansiedade, quando a coisa foge do controle, a sua reação é o quê? Mais leve. Porque você não está pautado
num egoísmo ou numa expectativa altíssima. Você faz a sua parte, respeita quando você erra, e algumas vezes acontece. Você vê que os outros também fazem a parte de cada um dentro dos seus limites, consegue fazer suas capacidades, mas se não consegue, se erra também, você se acalma, você não entra em estado de perturbação. Então, essa base, né, irmão, como de onde vem a origem, a base do seu controle, é fundamental. Como ela vai reagir, assim, diante das situações da vida. Né? É fundamental essa primeira análise, de quando a gente vai conversar sobre controle, esse controle do ato de eu querer controlar as coisas, de eu querer que tudo dê certo, que tudo seja perfeito, que tudo funcione, ou eu querer me proteger de tudo, eu proteger quem eu amo de tudo. De onde é que vem essa necessidade de proteção? Por que você acha que as pessoas estão descobertas? Por que você acha que as coisas vão dar erradas? Por que você acha que se você não fizer isso, vai destruir tudo? Cadê? E aí a gente entra em algumas características até da criação da paz no coração. Uma da base de paz no coração é fé no futuro. É você ter a fé, a esperança, a certeza que vai dar tudo certo, mesmo que pareça que vai dar tudo errado. Então, essa calma e esse envolvimento todo serve para quê? Para que você esteja presente e controle o que realmente precisa ser controlado por você. E o que precisa ser controlado pela gente? O que precisa realmente ter a nossa participação? Tá, essa é a pergunta maior. O que precisa ter a gente na vida? Né? O que realmente importa, para onde realmente importa a minha presença na vida? E aí as respostas vão estar exatamente nos momentos que você está vivendo. Tudo que está acontecendo com a gente é importante para a gente. Tudo. Desde os momentos mais maravilhosos ou mais simples, até os momentos mais difíceis e mais complicados. Todos eles são momentos que a vida traz para que você participe de dentro deles. Viva eles, sinta eles, aprenda a estar presente e a caminhar com o controle que você deseja caminhar do dentro para fora. Com as reações que você gostaria de ter com a pessoa que você gostaria de construir nessa vida. Quem você quer ser? Essa é uma pergunta importante. Que pessoa você quer ser? Se quando você desencarnar, vamos supor que hoje seja o último momento ali da sua vida, que pessoa você gostaria de ser? Como você gostaria de ser lembrado? Essa pessoa é a pessoa determinante para as coisas que você vai participar agora, para construir essa pessoa. Então, se eu não estou atento ao que está acontecendo comigo, como é que eu sei que eu estou construindo essa pessoa? Porque essa pessoa que eu quero construir, ela não vai ser uma pessoa boa só nos momentos ruins, não é verdade? Ela vai ser uma pessoa boa e correta nos momentos bons também. E quantas vezes nos momentos bons a gente não soube como agir? Ou a gente não agradeceu, ou a gente não foi positivo, ou a gente não destacou ainda mais, ou a gente não soube compartilhar esse momento bom. Foi egoísta com o momento bom. Ou a gente se achou o único merecedor do momento, ou se achou melhor que os outros, ou se encheu, né? Se envaideceu do momento bom. Quantas vezes era uma coisa boa, a gente não soube usar. A gente deixou que outros detalhes que estavam dentro de nós tomassem posse da gente, a gente não teve o controle da gente mesmo. Para aproveitar aquilo da melhor maneira. Porque se tem um momento bom acontecendo com você, ele está acontecendo para te reabastecer, para te reanimar, para te fortificar e para te dar a certeza de que você está num caminho bom, para que você continue fazendo o que é bom. Mas muitas vezes a gente pega algo bom e age de maneira egoísta. A gente pega o bom e devolve ruim. Olha que loucura. Isso eu estou falando do bom, né? Você imagina um momento difícil. Um momento difícil para a gente devolver bom, aí fica mais complicado ainda. Nesses momentos bons, né, que a gente é presenteado, né, seja pelos nossos próprios méritos, né, de alguma conquista, seja também porque alguma situação ocorreu de muito bom com alguém, ou com a gente, ou com alguém que a gente ama, né? E é aquele momento que é importantíssimo a gente saber, tipo, estar presente nele, né? E agradecer, ter esse sentimento de gratidão. E, cara, é a melhor coisa que tem, né? Que a felicidade está muito alinhada a isso. Você compartilhar aquilo, como você trouxe, você compartilhar. Você tá com as pessoas ali de alguma forma, celebrar isso, né? Agradecer e levar isso para as pessoas à sua volta, assim, sabe? Emanar essa energia boa das formas que forem possíveis, né? Você pode ter 1000 exemplos disso, mas não ficar preso só numa conquista vazia, que às vezes, igual a gente fala, às vezes tem uma conquista, um momento bom, né? Que a gente tem, só que muito
superficial, assim, podemos dizer assim, sabe, uma conquista material que é importante, mas que a gente fica só nós, parece que é algo mais raso, né? E que não preenche. Então, você ter essa consciência, né? Esse controle nos momentos bons também, que a gente esquece de ter, a gente se atenta a, caramba, que momento maravilhoso, eu preciso agradecer por isso, se viver esse momento e também compartilhar com as pessoas, levar essa energia boa para as pessoas à minha volta, que possa contagiá-las também com coisas positivas. Então, é bem legal, irmão, essa reflexão. Só que também entrando agora no controle dos momentos difíceis, dos momentos negativos, como é que a gente... Esse aí é o grande desafio, né? A gente não ser reativo, né? Porque, obviamente, quando acontecem situações que fogem da nossa expectativa, a gente costuma reagir. E aí é o grande desafio. Porque quando tudo tá bom, quando tudo tá fluindo bem, positivo, de acordo com as nossas expectativas, é fácil você estar ali, né? Sob controle. Mas quando foge, alguém reage de uma forma que você não esperava, algo acontece, algum resultado, alguma notícia vem fora do que, né, que se surpreende negativamente. Como é que nossa reação, né? Qual é a nossa escolha naquele momento? E isso é uma coisa que está no nosso controle. Como reagimos? Qual é a nossa atitude? Qual é a nossa fala? Qual é o nosso estado, nossos sentimentos, né? Diante disso. Lembrando que a gente não quer que espere perfeição aqui. Não quer dizer que aconteceu o problema, gratiluz, pai, gratiluz, que coisa boa. Não, é óbvio que vai ter uma certa reação emocional contrária, assim, né? Que vai nos surpreender. Mas, nesse controle, a gente vai ter que também aprender com a dor, né? E com a dificuldade. É uma oportunidade de aprender diante dessa situação. Estado de presença de, caramba, tal coisa aconteceu. O que eu posso fazer aqui? Eu posso, às vezes, me acolher e dar meu tempo para passar por aquilo e me recuperar? Pode ser que sim. Pode ser que diante da tristeza, da raiva, né, e da dor, você precisa sentir aquilo, absorver aquilo, processar aquilo, né, durante um tempo em você, para depois você sair do outro lado e ver quais são as lições. Não reprimir a dor, não reprimir a tristeza. Né? Porque se a gente reprimir e ficar fingindo que tudo é positividade, a gente não processa aquilo, a gente não aprende com aquilo. A gente finge, a gente tenta botar embaixo do tapete, né? Olha que problema. Não tem nada não, gente. Parece que não é nada. Tomar cuidado, né, irmão? Fuga. É a fuga. Você tá fugindo. Quando vem a dor, a gente tem que lembrar que ao invés de reagir, né? Reação, né? A gente tem que transformar. A dor é um convite de transformação. E a transformação não inicia fora, ela se inicia de dentro para fora. Por isso é importante a gente ter o controle, a percepção de quem nós somos, como nós estamos diante do fato difícil, né? Como você está aí diante da dificuldade que você está vivendo? O que você está sentindo? O que está passando na sua mente? Como está seu coração? Como seu corpo está reagindo a isso? E diante desses sintomas, dessas sensações e dessas percepções, você iniciar e startar a transformação de si mesmo perante a questão. Porque muitas vezes a questão, às vezes não tem solução, né? Tem uma frase que eu gosto muito, que eu li há pouco tempo atrás, que em resumo é assim: se você está num momento bom, aprende a aproveitar o momento bom. Ou seja, entrar nele e fazer o que melhor que você pode com ele, trazer ele para você, vibrar com ele e ajudar a vibrar em tudo que é lugar com esse momento bom. Se você está num momento difícil, que ele pode ser mudado, pode ser transformado, transforme o momento. Faça a sua parte para que as coisas aconteçam, para que se transforme. Então, entenda, compreenda e haja ali para transformar as coisas. Se você está num momento, numa dificuldade, que ela é imutável, transforme a si mesmo. Não tem o que fazer, ela é imutável. Só quem que pode mudar? Você. Então se mude, transforme, ressignifique, aprenda a ler aquilo de uma maneira diferente. Mas eu não sei como ler isso. É que nem línguas, né? A gente sabe ler inglês, se a gente é brasileiro, se nasce aqui, às vezes não. Se ninguém nos ensinar, a gente não vai saber. Por exemplo, eu não sei ler japonês, nem ler, nem falar japonês ou chinês, mas se eu quiser aprender, eu consigo, não consigo? Consigo. Depende de quem? De mim. Fazer o quê? Iniciar a transformação de mim mesmo. Buscando estudo, buscando detalhes que vão agregar valor no meu conhecimento para que eu possa trabalhar, interpretar e entender essas línguas, esses sinais que compõem a língua estrangeira, a língua japonesa.
E assim eu vou entender e vou conseguir me comunicar, escrever e falar. Do mesmo jeito, diante de uma dor, ressignifique, transforme, use energia para que você aprenda a fazer a mudança que você precisa fazer. Porque todo problema, toda dificuldade está te chamando para uma coisa: mudar. Às vezes é mudar a dificuldade. E muitas vezes é mudar você. Porque se você não mudar, como que as coisas vão mudar lá de fora? Precisa mudar por dentro primeiro. Não é à toa que o nosso episódio chama controle de si mesmo. Porque é nós mesmos que a gente pode mudar. É a gente que pode ser maleável. Lembrei até uma frase famosa, acho que é Bruce Lee, ele que fala: sejamos água, igual a água, que se adapta. A água é flexível, né? Ela se adapta a todos os formatos e recipientes, né? Ela se molda, ela é mais maleável, flexível. O gelo não, se botar um gelo, ele é rígido, né? Se a gente for igual um gelo, uma pedra, a gente não vai conseguir ser maleável diante das situações. E esses momentos difíceis, ela exige essa questão de sermos flexíveis e maleáveis, para a gente absorver, perceber e mudar, se transformar, que é a transformação. Sim. E aí sim a gente pode vir nos transformar numa melhor versão nossa. Exato. Então seja a água, seja seja a sua versão melhor, cada vez melhor, não rígida e presa, né, fixa em alguma coisa. Então que a gente possa, tanto nos momentos bons, né, irmão, como nos momentos mais desafiadores da vida, ter a sabedoria de como nos controlar, né, controlar nossos impulsos, nossos sentimentos, nossas palavras, nossas atitudes, estarmos vigilantes, né, é o famoso orar e vigiar, que está presente em vários dos nossos assuntos aqui, nossas conversas, mas que a gente tem esse orar e vigiar com mais leveza, com sabedoria, respeitando o nosso tempo e o tempo do outro, sabendo encarar as situações com essa capacidade que você trouxe, né, irmão? De olhar para as situações e aprender com elas, o que aquilo quer nos ensinar. Nada é por acaso, tudo tem um propósito, né? Então, é esse processo, irmão. Também comigo, né, pessoal? Eu também busco estar olhando para as situações, às vezes vou errar, e aí eu tento me controlar, perceber, reparar os erros, né? Poxa, aqui tem oportunidade ainda de fazer tal coisa para reparar comigo mesmo, com uma pessoa que eu amo, que me importo, e, sabe? E começar a ter essa mudança, esse esforço, né? Para que esse esforço nosso do controle esteja direcionado ao espírito que almejamos ser. Esse nosso eu superior, né? Que a gente deseja ser de mais brandura, de mais fé, de mais amorosidade, de mais felicidade. Sim. No final de tudo isso, né? Quem encolhe tudo isso, essa capacidade, quando a gente tem essa capacidade do controle com sabedoria, a felicidade vem espontaneamente dentro da gente. Exatamente. Através do trabalho, do esforço de cada diário, né? A gente tem. Então fica esse convite, né, família, para fazer essa reflexão, né? Eu até vi um exercício interessante, fosse uma prática meditativa, né, irmão? De a gente, algumas vezes no dia, parar, até se a gente estiver passando por momentos difíceis, né? Fazer aqueles 3 minutinhos de meditação, começa a silenciar a nossa volta e perceber os sentimentos que estão dentro da gente. Isso funciona tanto para o momento bom, ruim, como também para o momento bom. Né? Identificar esses sentimentos. O que está vindo em você? Esses sentimentos. Você identifica eles, nomeia eles, né? Você vai começando a perceber quais são os sentimentos. E aí, ao identificar esses sentimentos, você começa a perceber se esses sentimentos estão te direcionando o caminho do seu eu que você quer se transformar, um eu melhor, um eu mais feliz, mais amoroso, ou esses sentimentos, as questões estão te empurrando, estão te prendendo num eu que você não quer mais ser. Então, e aí você percebe e diferencia eles, né? Separar o joio do trigo. Sim. E você vê nesse joio, né? Nesse lado dos sentimentos não bons, tenta entender eles, né? Mais fundo, acolher eles, né? Percebê-los e entender qual é a lição que quer trazer. O que isso quer me convidar a fazer na minha vida a mais? A me acolher e fazer as coisas de forma diferente. Para que a gente não fique numa mesma postura sempre, né? Sempre, exatamente. Então, isso também nos traz essa reflexão de vou fazer agora coisas diferentes. Vou parar de fazer certas outras atitudes que eu tenho costume de fazer e isso vai me levar para uma versão melhor. Então, essa prática meditativa é uma coisa interessante, você pode fazer e começar uma conversa consigo mesmo e essa percepção dos sentimentos, das emoções. Então, fica o convite, família, que também eu adoro fazer essa prática meditativa, às vezes me ajuda bastante, né? Quando tá na ansiedade do dia, né? Quando tá na ansiedade, então. E deixa uma última frase, pessoal, no nosso programa. Fala o seguinte: o verdadeiro vencedor não é o que domina os outros, mas aquele que domina a si mesmo.
Então, quem vence a dor, né? Quem consegue vencer e superar os desafios é aquele que vence a si mesmo, que sabe se controlar. Não controla os outros, que, como a gente falou, são questões muitas vezes imutáveis. O outro está fora do nosso alcance. E as situações também. Mas o que está ao nosso alcance somos nós mesmos. Então, ficamos muito felizes, né, família, por mais um programa de muitas boas reflexões. Espero que vocês também tenham gostado. Deixa de curtir aí o nosso vídeo, comentar, conversar com a gente aí. E receba com muito carinho o nosso abraço. E, meu irmão, também despede da nossa família, nossos amigos e amigas. Família querida, tenha uma excelente noite, um excelente dia, uma excelente tarde, um excelente continuar de semana e de mês. E que a gente possa se encontrar mais uma vez, semana que vem, nesse mesmo horário, nesse mesmo localzinho, com esse mesmo carinho. Um abraço apertado, família. Fiquem com Deus.